Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência por aqui nesse sabadão. Sabadão, dia 3 de maio. Vamos aqui para mais uma edição. Edição de hoje, uma edição um pouquinho mais express, né? Porque não tem tantas coisas assim para falar, né? Temos só um jogo para comentar de ontem e só um jogo para comentar de hoje, né? Jogo de hoje, né, para comentar. Então vai ser uma edição pocket aqui do Switch TV Show, mas vai ser legal, né? Nem sempre, para ser bom, precisa durar muito. Às vezes, né, uma coisa rapidinha ali também é gostosinha, né? Também é gostosinha, aquela, né? Não precisa ser meia hora sempre. Às vezes 15 minutinhos, 20 minutinhos, já tá de bom tamanho, né? Não tem aquela frase? Passou de 20 minutos é podcast? Não. Às vezes uma rapidinha cai bem, às vezes cai bem. E hoje vai ser uma rapidinha. Hoje vamos dar uma rapidinha aqui, né? Seu safadinho. Ó, vamos lá. Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, né? Importante sempre. E roda a vinheta. E já vamos aqui falar sobre o jogo de ontem, que foi, né? Warriors e Houston Rockets. Roda a vinheta, vai. Roda a vinhetinha, vai. Vai, vinhetinha. Vai, vinhetinha. Ó, vamos lá, cara. Tivemos só um jogo ontem, né? Como já falei, tivemos o jogo 6 entre Houston e Golden State, jogo no Chase Center. Golden State tendo a possibilidade de encerrar a série, fechar a conta e seguir a vida. E aí o jogo aconteceu e o Warriors não aproveitou essa chance, né? Golden State ontem foi derrotado por 115-107. Houston fez um jogo, cara, muito maduro, muito sólido, né? Foi um jogo onde Houston correu alguns riscos, né? Teve momentos onde o Warriors pressionou, onde o Warriors encostou, mas durante a esmagadora maior parte do jogo, foi Houston quem ditou o ritmo da partida, foi Houston quem realmente comandou as ações, tanto que pegar a proporção assim, cara, Houston liderou o jogo por 43 minutos. 43 minutos, cara. A maior desvantagem que Houston teve no jogo foram 2 pontos. E chegou a abrir 17, né? Então, foi uma atuação, cara, muito grande de Houston. Muito grande. Num jogo difícil, fora de casa, contra um adversário que historicamente é superior, né? Ainda mais em jogos eliminatórios, jogando em casa. Enfrentando uma torcida pulsante, que foi a torcida do Warriors lá no Chase Center. E foi uma batalha, né? Porque o Warriors, apesar da derrota, não jogou mal. Não foi um jogo ruim do Golden State. Teve seus problemas? Teve seus problemas. Pô, os role players ontem do Warriors foram horríveis. Buddy Hield, Podziemski, Quentin Post, ninguém apareceu. Ninguém apareceu. Só o Curry e o Butler realmente jogaram. E olha que o Curry foi muito bem marcado. O Curry foi muito bem marcado, né? Então o Golden State teve seus problemas. O próprio Draymond Green, na minha opinião, não fez um grande jogo. Não tô falando que ele foi mal, mas ele não fez um grande jogo, pelo menos não o que eu esperava. O único cara que, fora Curry e Butler, que eu realmente acho que jogou bem por parte do Warriors, foi o Moses Moody. Moses Moody, pra mim, jogou bem. Pra mim, ele jogou bem. Mas, só ele, né? Então, faltou a ajuda dos role players. Faltou um pouco mais de fluidez ofensiva, mas aí eu coloco muito mais na conta da defesa do Houston do que qualquer outra coisa. A defesa do Houston fez um trabalho excelente, muito físico, muito intenso, brigando por cada bola, brigando por cada espaço, não dando tranquilidade, principalmente pro Curry. As blitz, as dobras em cima do Curry foram muito bem feitas e foram bem eficientes. Então, a defesa do Houston foi bem, mas o Golden State poderia ter feito um jogo melhor. Poderia ter movimentado melhor a bola, poderia ter sido um pouco mais criativo. Eu que venho elogiando bastante o Steve Kerr na série, ontem não tem muito o que eu defender ele não, cara. Ontem ele não fez um grande trabalho. Ontem eu não gostei muito do que o Steve Kerr fez. A estratégia do hack a Adams não deu certo. Assim, deu certo no jogo passado, né? Porque o Udoka foi covarde
e não deixou o Steven Adams cobrar nenhum lance livre. Ele já tirou o Steven Adams e foi onde o Golden State se criou. Não no jogo passado, né? No jogo antes, né? No jogo passado foi o atropelo em Houston. Mas no jogo anterior, que o Warriors ganhou, o Steve Kerr fez a estratégia do Hack Adams e deu muito certo. Ontem não deu. Por quê? Porque o Udoka não tirou o Steven Adams. O Udoka deixou o Steven Adams cobrar os lances livres e deu certo. O Steven Adams converteu ali os seus lances livres, claro. Errou bastante, mas converteu e quebrou a tática do Hack Adams. E aí, sem ter esse trunfo, meio que o Steve Kerr não teve outras cartas na manga, cara. Né? Então, o Steve Kerr não fez um grande trabalho ontem e tal. Mas, pra mim, o resultado foi muito mais mérito de Houston do que demérito do Warriors, cara. Acho que é importante dar mérito a quem merece. E Houston merece. Ótimo trabalho defensivo. O ataque foi bonito? Não, não foi bonito. Não foi lindo. Não tem como você ter um ataque bonito com Adams e Sengun. Dois bigs, né? Principalmente o Adams, que é um cara que não te entrega muito no ataque. Apesar de que ontem ele até produziu bem. Mas, enfim. Não foi bonito, mas foi eficiente. Teve Van Vliet chamando a responsa, fazendo um grande jogo. Van Vliet que tem um certo histórico contra o Golden State, né? Pegando aqui alguns números só pra mostrar. Os últimos 3 jogos, tá? Na série, ele marcou 29, 26 e 25 pontos. Passando das 4 bolas de 3 em todos os jogos. Ele também, nesse recorte, ele tem mais pontos e mais bolas de 3 que o próprio Curry. Chutando para 66,7% para 3. Então é um cara que tá tendo um desempenho bom nos últimos jogos. E é um cara que, historicamente, contra o Curry, cara, ele tem vantagem, né? Porque eles se enfrentaram 12 vezes. 12 vezes. E venceu 7. Contando 2019, onde ele foi peça fundamental no título do Toronto contra o Curry. Inclusive defendendo bem o Curry naquela série. Então, Van Vliet é um cara que, quando enfrenta o Curry, costuma subir de nível. E ele tá subindo. Depois de um começo de série ruim, cara, o Van Vliet tá jogando muito. Tá jogando muito. E ontem não foi diferente, jogou demais. O Steven Adams, eu já falei várias vezes, mas é sempre bom repetir. Pra mim foi o grande X-Factor do jogo. Foi o cara que realmente mudou o jogo. E é um cara que tem sido X-Factor na série. Tem feito uma diferença brutal, né? Brutal. É um cara que, quando está em quadra na série, tá tendo um saldo positivo de 53 pontos. Né? E sem ele o saldo é de menos 39. Então é um cara absurdamente impactante, né? Ele é o terceiro em pontuação do Houston na série. Terceiro, né? E é o cara que tem mais tocos e o melhor plus-minus na série por Houston. Então é um cara que tá tendo um impacto realmente enorme. Usar ele é uma ótima estratégia por parte do Udoka. A melhor sacada do Udoka na série foi esse aumento na minutagem do Adams, essa inclusão dele, né, no time titular. Não, e nem sempre ele é titular, né? Às vezes ele começa no banco, mas com o decorrer do jogo ele vai, né, ficando mais tempo. E essa lineup com ele e o Sengun é o que tá matando o Golden State. Porque o Golden State não tem alguém pra brigar de fato com o Adams. Tipo, o Quinton Post é um cara alto, mas é um cara que não pega rebote. O Quinton Post é um moleque que ainda é soft. É um moleque que faz leituras defensivas ruins. Ontem, inclusive, toda hora o Curry e o Butler estavam chamando a atenção do Quinton Post porque ele parecia meio desligado. Então não é um cara que vai ser um embate pra Sengun ou Steven Adams. E o Kevin Looney, apesar de ser um cara que eu gosto, um cara experiente, é um cara que fisicamente ele não tem mais o mesmo pique de anos anteriores. Então ele não consegue mais brigar de fato com essas torres gêmeas de Houston, né? Então, esse ajuste da lineup com os dois bigs, com Adams e Sengun, tá fazendo uma diferença brutal na série, né? Fazendo uma diferença muito grande. Então, o Steven Adams, de novo, foi impactante, 17 pontos com 3 tocos ontem. Sengun fez um ótimo jogo, mais um ótimo jogo do Sengun, mesmo enfrentando muita resistência por parte do garrafão do Warriors com o Draymond Green e tal, mas ele conseguiu tirar vantagem. Então foi um grande jogo, cara. Aman Thompson fez um bom jogo também. Quem foi mal foi o Jalen Green.
De novo, né? De novo, Jalen Green foi mal. Mas, pra além disso, cara, foi um jogo muito bom. Muito bom do Houston e a vitória veio. Vitória veio e teremos jogo 7, meu amigo. Teremos jogo 7 no domingo e jogo 7 no Texas. O que pra Houston é excelente e pro Warriors nem tanto, né? Então, importante ficar de olho nisso aí. Bem importante ficar de olho nisso aí. Então, sobre o jogo de ontem, é isso. Vitória do Houston, merecida e vamos ver o que rola no jogo 7, né? Vamos ver o que rola no jogo 7, assim como vamos ver o que vai rolar no jogo 7 de hoje entre Denver e Clippers, né? Teremos aí o último jogo dessa que tá sendo a melhor série do playoff, na minha opinião, apesar de que Houston e Warriors também tá boa pra caralho. Mas pra mim, Denver e Clippers, em termos de nível de basquete, é a melhor série até aqui. E, né, os deuses do basquete vão nos presentear com o jogo 7, né? Jogo 7 em Denver, no Colorado. O jogo começa às 8h30 da noite, né? Então, um horáriozinho gostosinho, né, pra esse sabadão. E a expectativa é de jogão, mano. A expectativa é de jogão. O Clippers vem de uma vitória muito boa, onde jogou bem pra caramba, onde Kawhi e Harden foram ótimos. Norman Powell foi muito bem, Zubat foi muito bem na defesa. Então, Clippers vem com moral. Ao mesmo tempo que o Denver também tá com moral. Apesar da derrota, cara, Denver vinha de 2 vitórias excelentes. 2 vitórias excelentes. Uma finalizada daquele jeito épico com o game winner do Aaron Gordon. E outra, aquela atuação dominante, né? O jogo absurdo do Jamal Murray. Então, é um jogo que pra mim tá muito aberto. Talvez Denver tenha um leve favoritismo pelo fator casa. Mas o Clippers já ganhou lá também. Então não é como se o Clippers não soubesse ganhar em Denver, sabe? E ganhou. E o Clippers vem de vitória. E, em termos de elenco, pra mim é um time muito mais coeso do que o do Denver, que tem um time titular bom, muito bom, mas é um banco problemático. Tem o Westbrook que tem feito uma diferença, mas é o Westbrook. É um cara que pode estar numa noite excelente e aí do nada errar uma bandeja feita no final do jogo. Inclusive aconteceu no último jogo, né? Então, eu sou mais o elenco do Clippers, sou mais as opções que o Clippers tem. E o Clippers tem 2 caras que têm um poder de impacto absurdo, né? Kawhi e Harden são 2 caras incríveis. Não que Denver também não tenha, pô. Jokic e Murray são impressionantes. Mas, sei lá, cara. O Kawhi, principalmente, é um cara que eu olho e num contexto de jogo 7 é um cara que eu confio muito, mano. Sei lá, pode ser uma mística que ele tenha, talvez seja né, algo, sei lá, que não seja comprovado com números, mas eu tenho a sensação que em jogo 7 o Kawhi vira um diabo, né? Eu tenho essa sensação. Então, cara, mano, eu sei lá, eu tô muito... Eu não sei em quem apostar, eu não sei quem vai ganhar. Pra mim, os 2 times têm chance. O último jogo 7 entre os 2 foi na bolha, né? Se não me engano. Foi quando o Jamal Murray meteu 40 pontos e tal. Aquele jogo absurdo, né? Da virada, né? Do Denver. Mas, cara, eu não sei, velho. Eu tô muito intrigado com o que vai ser esse jogo. Tô bem curioso pra ver qual que vai ser os ajustes que os 2 técnicos vão fazer. Eu acho que o grande X da questão na minha concepção, é o matchup Jokic e Zubat. Pra mim é o embate que tem pautado a série. E eu acho que hoje não vai ser diferente, né? Se o Zubat conseguir fazer um bom trabalho em cima do Jokic, mano, é meio caminho andado pro Denver ganhar. Pro Clippers ganhar. Então, esse é um embate que tem que é o embate pra ficar de olho. Mas tem outras questões também. Tem que ver o Jamal Murray. Qual Jamal Murray vai aparecer hoje? Vai aparecer o playoff Jamal ou aquele Jamal Murray inconsistente? Tem que ver isso. Aaron Gordon. Qual Aaron Gordon vai aparecer hoje? Como é que tá o ombro do Michael Porter pro jogo de hoje? Tá melhorzinho? Porque no último jogo ele não tava tão bem. Russell Westbrook. Vai ser o Russell Westbrook terrorista ou o Russell Westbrook impactante? Denver tem várias questões e o Clippers também tem. O Harden de hoje vai ser o Harden do último jogo ou o Harden dos 2 jogos anteriores, onde não jogou nada? Norman Powell, consistente?
Ou vai ser o Norman Powell do começo da série? Kawhi vai chamar a responsa? Vai ser o Kawhi do jogo 2? Se for, puta que pariu, o Denver vai estar com problemaço, né? Banco. Batum vai continuar impactando bem? Acho que sim, porque o Batum tá sendo bem consistente. Mas o Bogdanovic? O Bogdanovic tá muito inconsistente, né? Chris Dunn vai matar as bolinhas que sobrar pra ele no corner? Se ele matar, pô, vai ser um plus absurdo. E o Zubat, né? Vai conseguir desacelerar o Jokic? Vai fazer um bom trabalho em cima do Jokic? Ou o Jokic vai fazer o que fez naquele jogo... O jogo 3 ou o jogo 4? O jogo do Game Winner do Aaron Gordon. Aquele jogo o Jokic foi absurdo. O Zubat não achou o Jokic naquele jogo. Então ambos os times têm questões, ambos os times têm armas para serem utilizadas hoje. Tem jogadores impactantes, né, demais. Então, cara, é um jogo pra mim muito... Mano, eu mesmo o Denver jogando em casa, eu tendo a olhar pra esse jogo como se fosse um jogo 50-50. Não consigo olhar pra um time e falar, puta, esse aqui vai ganhar. Por exemplo, Warriors e Houston. Eu consigo olhar pro Houston e falar, puta, mano, acho que o Houston vai ganhar. Por quê? Joga em casa, vem de 2 vitórias seguidas, o fator psicológico, né? Pô, vencemos os caras do Chase Center. Durante toda a série, o Warriors venceu seus jogos e venceu bem. Mas assim, Houston, pra mim, jogou melhor na série. E como eu já falei, muita gente discorda, mas eu tenho essa opinião e foda-se. O Houston tem mais time do que o Golden State. Então eu consigo olhar pro jogo de domingo e falar, puta, eu acho que vai dar Houston. Eu acho que vai dar Houston. Ou essa lineup com 2 bigs, o Steve Kerr não tá sabendo lidar direito. Ah, acho que vai dar Houston. Nesse jogo de hoje eu não consigo. Né? Pra mim, a mesma confiança que eu tenho em falar que vai dar Denver, eu tenho pra falar que vai dar Clippers. Então eu não sei, cara. Não sei. Vai ser jogão, vai ser incrível e... A sorte tá lançada, pô. A sorte tá lançada. Mano, vai ser muito louco. Vai ser jogão. Enfim, esse jogo começa às 8h30. Se você quiser assistir pelo League Pass, recomendo muito. Link vai estar aí na descrição, no comentário fixado, se você quiser assinar com desconto e 7 dias grátis de teste. É só usar o linkzinho aí. E é isso, rapaziada. Acho que não tem muito mais o que acrescentar. Obrigado mesmo pela audiência de vocês. Programinha hoje bem mais rápido mesmo, né? Porque realmente não tem muito o que comentar. Ontem tinha muita notícia, né? Hoje não tem nada. Então é isso, tá? Ó, aviso aí pra galera que tá acompanhando as minhas lives. Hoje vai ter live a partir das 5h30, tá? Vai ter live 5h30, 5h40. Tá? Eu vou estar ao vivo pra seguir a nossa série de GM lá com o New Jersey Nets, que tá muito maneira. Chegamos nos playoffs. O bagulho tá louco. Então, pra você que tá curtindo as lives, cola aqui a partir das 5h40 que vai ter até o começo do jogo. E é isso. Continue aí acompanhando o trabalho. Domingão vai ter muita coisa saindo. Vai ter a minha prévia das semis de conferência. Só tô esperando o jogo de hoje pra fazer a minha prévia. E obviamente eu vou fazer a prévia sem saber o resultado de Warriors e Houston. Mas aí eu vou estipular cenários diferentes, né? O confronto contra Minnesota. Mas amanhã, Switch TV Show vai ser com as minhas prévias. Então fica ligado. E é isso, né? Obrigado a todo mundo aí pela audiência. Grande abraço. Beijo no coração de vocês. E tchau, tchau.